Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. E aí, tudo bem? Você já reparou que a maioria das pessoas, talvez não todas, mas quase todas, sempre deseja primeiro fazer o mal do que o bem? Como se o mal fosse alguma coisa natural de todos nós. Não um mal extremo, mas a maldade nas pequenas coisas do nosso dia a dia parece ser sempre a primeira opção ao invés das coisas boas. Nós temos facilidade de guardar mágoa, guardar rancor, pegar ranço das pessoas. Nós sentimos inveja com maior facilidade do que se sentir alegre pelas conquistas de pessoas ao nosso redor. Nós temos dificuldade de admitir os nossos erros e, como consequência disso, nós temos dificuldade de pedir perdão. E se nós continuarmos ainda dentro desse exemplo, se for partir para a questão de perdoar, se torna ainda pior. Nós temos ainda mais dificuldade em perdoar, abrir mão do nosso direito de justiça muitas vezes, para que haja paz entre nós e as outras pessoas. Perdoar realmente não é fácil e nós temos como uma tendência natural guardar as mágoas, guardar os rancores, ao invés de perdoar e se esquecer e se livrar dessa situação toda. Quando eu penso em bem e mal, eu me lembro de uma história que um tio-avô meu contou para toda a igreja, ele também é pastor, numa certa ocasião, a respeito de bem e mal. Essa história ela vai falar de um índio muito sábio que certa vez foi questionado a respeito de bem e mal. Ele diz o seguinte: dentro de mim existem dois cachorros, um bom e um mau. E eles representam o bem e o mal dentro de mim. E a pessoa com quem ele falava pergunta para ele: mas se houver uma briga entre esses dois cães dentro de você, qual dos dois vai vencer? E o índio sabiamente parou um pouco, refletiu e respondeu: aquele o qual eu alimentar, aquele o qual eu cuidar dele. A moral dessa história é que o bem e o mal eles sempre estão dentro da gente e sempre em conflito. E como uma tendência natural, porque nós vivemos numa cultura que alimenta sempre as coisas más e valoriza ao invés das boas, o cão mau, o nosso lado mau, muitas vezes prevalece sobre o bom. Isso faz com que seja a nossa tendência natural como homem decaído e pecador. Mas a nossa luta diária precisa alimentar o cão bom, para que nós possamos então viver em comunidade e viver em paz entre nós todos. Eu espero que esse pequeno exemplo nos ajude a viver de uma maneira melhor quando se referir ao bem e mal que nós praticamos. O bem que eu quero, esse por hora e muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já faço com uma naturalidade muito grande. Bom, é isso. Espero que essa reflexão te ajude de alguma maneira. Paz sempre.